Vamos. certeza. Então, gente, boa tarde a todos, boa noite, tá? Quero agradecer demais aí vocês terem alocado esse espaço na agenda de vocês. Quem está falando aqui, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Vieira, fundador e CEO do Instituto Nacional do Varejo. A gente está fazendo aqui, de uma forma já pioneira, a primeira live do MV, né? Originalmente é o 6º encontro de líderes do trade, que os outros encontros foram todos eles presencialmente em São Paulo, tá? O encontro dessa edição agora tem o patrocínio da Meet You Online, que é a plataforma que está, obviamente, patrocinando essa transmissão. E a gente vai, primeiro, agradecer a tanta gente aí que participou do grupo, né, que está aí no grupo, GPA, Nordestão, Heineken, pessoal da Unilever, da Bloom, e também agradecer ao povo aí do Comitê de Trade do NV, que realmente tem promovido um debate rico aí dos temas de Trade Insights, Shopping Insights. Bem, nós vamos começar o encontro de hoje dando um roteiro que a gente vai falar de basicamente de 4 tópicos, que vocês hoje lidam com esses 4 tópicos no dia a dia de forma com muita maestria, que é basicamente discutir o comportamento do shopping aí no pós-Covid-19, né? Outro ponto, nós vamos discutir sobre a questão dos bens duráveis, ou canal não alimentar, como é que fica esse canal após o Covid. Vamos falar também um pouco sobre formatos e categorias, e, obviamente, falar sobre a qualidade de serviço do varejo nesse momento de pandemia. Como é que está a qualidade do serviço, o que o shopping espera nessa transição do físico para o online, ou do omni-shopper, do on-off. E eu queria dar a palavra aí primeiro ao Fernando Gibotti, primeiramente agradecer aí ao Bula, que é o CEO e founder do Grupo Croma, a Cris Lopes, que é consultora e CEO da Evolution Consulting, e do Felipe Mendes, que todo mundo conhece, que é o CEO da GFK Latam. Agradeço a todos, e eu queria passar a palavra para o Fernando, colocando aí na pauta, Fernando, uma coisa que me intriga demais, e é claro que você vai fazer uma apresentação muito rápida, mas a gente tem percebido que os padrões mudaram bastante, né, tanto de consumo e compra, e a gente percebe que os públicos mais vulneráveis, como idosos, cardiopatas, diabéticos, realmente tiveram impacto aí na questão de acesso ao varejo físico, a questão principalmente na redução da exposição ao risco. Antes de você apresentar, eu queria entender um pouco como é que esse público 60 mais, na pesquisa que a própria GS fez, como é que esse comportamento tem mudado ao longo dessa pandemia? Boa noite a todos, obrigado, Ricardo. Bom, Ricardo, o que a gente percebeu com o estudo que nós fizemos no público de 60 mais é a insegurança desse público frente a esse mal que é desconhecido, né, conhecido pelas autoridades médicas, mas ainda com grandes incógnitas com relação à vacina, medicamento e tratamento, e uma retração desse público na visita às lojas. Então, eu trouxe alguns dados que a gente vai poder olhar claramente e entender como que esse comportamento mudou no mês de março e na primeira quinzena de abril. Perfeito. Posso começar a exposição? Pode sim, tranquilo. Pode, Gibotti. Se você não conseguir compartilhar, eu ponho aqui para você. Todos veem minha tela? Deixa eu ver. Não está aparecendo. Eu vou pôr aqui o PDF para você. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, o Ricardo, ele fez... Pode passar, por favor? O Ricardo, ele fez
algumas questões sobre o comportamento do shopper, né, se ele vai ter alterações no pós-Covid, o que mudou nos hábitos de consumo hoje e o que perdurará após a pandemia, e como que os públicos mais vulneráveis estão sendo atendidos pelos varejistas, né, para reduzir a exposição aos riscos. Pode passar? A gente traz uma análise muito importante, ao contrário, por favor. A gente trouxe algumas reflexões, e como a AGS é uma empresa de ciência do consumo, a gente vai abrir mão do embasamento científico, né, com análises descritivas, para a gente poder depois fazer alguma análise preditiva em cima desse comportamento. Quando a gente pensa em fenômeno, o que está mais próximo do que a gente está vivendo agora com a Covid foi a gripe espanhola. E, basicamente, o que a gripe espanhola trouxe que é muito similar à Covid? Primeiro, a velocidade de transmissão. Segundo, um rápido período de incubação. E, finalmente, um alto índice de mortalidade. Seguindo a apresentação, a gripe espanhola, para vocês terem ideia, foi o maior enigma da medicina no pós-guerra. E eu trouxe aqui um gráfico rápido, temporal, né? A primeira onda da gripe, que era muito contagiosa, porém leve, ela foi em 1918, no início de fevereiro. No início de maio do mesmo ano, enquanto a Primeira Guerra Mundial ainda estava em curso, a Europa e a África foram assoladas pela doença, e nesse momento havia muita dúvida e muita confusão sobre o que era aquela doença, se era uma cólera, dengue, tifo. E aparecem os primeiros rumores nos jornais da Europa sobre essa doença. No final de junho de 2018, Londres consegue a confirmação de que se tratava de uma gripe ou influenza. Nesse momento, a gripe espanhola já estava alastrada por toda a Europa. Em meados de agosto de 1918, veio a segunda onda da gripe, altamente contagiosa e, nesse caso especificamente, muito letal. Ela chega no Brasil em meados de setembro de 1918 por um navio inglês, que é o Demerara, que veio de Lisboa. E ele desembarcou doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. 2 semanas depois, surgiram casos em outras cidades do Nordeste e de São Paulo. Bom, tem alguns pontos de atenção aí na sequência que a gente pode observar sobre a doença, que, primeiro, ela demorou 8 meses para alcançar o mundo inteiro. Segundo, essas são estimativas não muito oficiais, mas estima-se que ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Um ponto importante é que, por questões militares, principalmente em função da guerra, houve censura às notícias da doença enquanto ela se espalhava principalmente pela Europa e Estados Unidos. E no Brasil, houve um comportamento muito interessante que, enquanto ela estava sendo disseminada na Europa, aqui no Brasil, se tratava a doença com um tom de descaso, de pseudocientificidade, né, e um sentimento de imunidade. E um outro ponto também importante para a gente olhar a história como análise preditiva é que eles diziam que essa doença ela era advinda da Alemanha, que ela tinha sido fabricada na Alemanha. Bom, seguindo aí os nossos pontos de atenção, o que imperava naquela época? Total desinformação da sociedade, né, sobre uma doença que ameaçava e muito a sociedade, o medo da população sobre a tirania sanitária, o que desencadeou a revolta da vacina, e, obviamente, uma visão de que se fazia muito alarde para uma doença corriqueira, uma doença simples. E para a grande maioria da população e para os jornalistas, a doença, o combate à doença, era um pretexto para a intervenção do Estado na vida da população. Para vocês terem ideia, houve tanta discórdia naquela época, aqui eu abri mão de papers científicos de 1924, 1919 e 1920, que diziam que, em função dessa desinformação, houve uma fragmentação do discurso da sociedade médica da época. Bom, continuando os pontos de atenção, o que foi o final dessa gripe? As cidades ficaram rapidamente à beira de um colapso,
faltava tudo, alimento, remédio, médicos e hospitais que pudessem acolher os pacientes. Os remédios e os alimentos foram alvo de superfaturamento. Sampaio Viana, em 1919, fez um estudo comparativo de valores que mostra claramente que produtos básicos tiveram um incremento significativo de preço durante a pandemia, e pouco a pouco as ruas se transformaram em mar de insepultos, né? Principalmente pela falta de coveiros para enterrar os corpos de caixões. Então, um caos social se instalou na sociedade, agora falando do Brasil, e principalmente jornais e grupos políticos que faziam oposição a Venceslau Braz. Bom, para vocês terem ideia, eu trouxe aqui algumas tiras de jornal, algumas páginas. Primeira página da Gazeta de Notícias de 1918, o Rio é um vasto hospital. Ainda em 1918, algumas charges importantes sobre o Congresso Médico, dizendo que esperavam da França uma vacina para essa doença e que nós deveríamos esperar com calma essa descoberta. Uma outra charge também que reflete essa época, as curas milagrosas, né? Aqui fala que o senhor Seidil, que era o ministro na época, ele continuaria naturalmente a banhar-se em águas de rosas, enquanto esperava uma maneira eficaz de prevenir a doença. E, finalmente, uma charge bem interessante ainda de 1918, onde o paciente fala: ora, doutor, não há um preservativo contra a espanhola? Como não? E excelente, não ler jornais. Então, uma crítica severa também para a mídia que naquela época demonstrava os efeitos da gripe espanhola. Bom, quais foram os nossos aprendizados? Primeiro, da gripe espanhola. Historicamente, as epidemias influenciaram fatores políticos e sociais, né? E isso afeta um grande grupo de pessoas, desfraudando uma gama gigantesca de respostas sobre essas incógnitas e esses medos. Bom, qual é o impacto de uma pandemia sobre a sociedade? Primeiro, transformar em fator de legitimação de intervenção do governo por meio de uma legislação que estabelece controle social, o que a gente está vivendo hoje, né? Com o pedido para a gente ficar em casa em função de uma proteção contra a doença. E isso altera significativamente a relação entre os indivíduos e entre indivíduos e instituições. Bom, em linhas gerais, a pandemia serve para que cada indivíduo possa modelar o seu próprio comportamento, a sua natureza e o seu significado de membro como sociedade. Eu acho, então, que o primeiro ponto que eu queria trazer é o que a gripe espanhola nos mostrou e como nós estamos reagindo ao Covid hoje. 100 anos se passaram e a gente ainda tem comportamentos, dúvidas muito similares às daquela época. Quando a gente fala em faturamento, nós fizemos uma análise. Essa análise ela pegou 25 milhões de compras no mês de março e depois nós fizemos a primeira quinzena de abril. Então, são dados bem rápidos. No mês de março, o varejo alimentar ele teve um incremento de 30,61% no faturamento comparado com o ano anterior. Um tópico que nos chamou a atenção é que a terceira semana de março, isso aqui é um dado do Google, né, de buscas pelo termo coronavírus, a gente percebe ele vinha bem leve no início de março, ele tem uma explosão na terceira semana de março, e depois ele começa a cair nas semanas seguintes. O que a gente percebe é que aquele pico de consultas do Google, ele antecedeu uma explosão de ida aos supermercados brasileiros, que todos nós vimos, e nós já percebemos esse comportamento. Bom, na sequência, a gente também olhou nessas 25 milhões de compras, como que o público mais idoso ele estava se comportando. E a gente percebe uma queda significativa da ida desse público às lojas de supermercado. Quando a gente observa a primeira quinzena de abril, com a mesma base amostral, a gente percebe 28% de incremento de faturamento, né? Aqui, nesse ponto,
à direita do primeiro gráfico de faturamento, voltando aos patamares do início de março. A gente percebe que a queda na venda de ovos de Páscoa também nos varejos físicos, também teve uma coincidência com uma busca no Google com o termo delivery de ovos de Páscoa. Então, as pessoas pesquisam delivery de ovos de Páscoa e aqui nas lojas físicas a gente percebe uma queda. A linha azul é 2020, a linha cinza 2019. E o público acima de 60 anos, na primeira quinzena de abril, ele tem uma pequena recuperação de visita às lojas. Bom, para encerrar essa primeira parte, eu trago algumas considerações. O desenvolvimento da sociedade na pós-gripe espanhola se deu de forma natural. A sociedade ela voltou à sua evolução natural e prova disso é que nesse momento de Covid enfrentamos os mesmos problemas já enfrentados na época, superlotação de hospitais, uma tentativa de aumento de valores dos produtos essenciais, entre outros. A tecnologia e o avanço dos meios de comunicação 1 para 1 estão sendo fundamentais para o enfrentamento da pandemia, tanto do ponto de vista científico, com as novas medicações, com as novas vacinas, quanto do ponto de vista social e econômico. Hoje, o isolamento ele se torna menos doloroso, uma vez que a gente pode ter mecanismos de comunicação com a nossa família, com os nossos amigos, e também profissionalmente falando. O ser humano continuará a valorizar, assim como lá na gripe espanhola, pós-gripe espanhola, hoje o ser humano continuará a valorizar as relações humanas para o cumprimento da sua jornada, tanto afetivo quanto trabalho e consumo. Aqui tem um ponto importante que a Covid está nos ensinando, que é uma maior valorização da ciência para a solução de problemas complexos. E maior desconfiança do ditado antigo que a gente tem aqui no Brasil, que na prática a teoria é outra. Nós estamos percebendo que a ciência ela é fundamental para resolver problemas complexos e que soluções milagrosas imediatas elas não são possíveis. E isso, a partir de agora, trará a desconfiança dos mais atentos, sem dúvida, inclusive no varejo. Tecnologia deverá ser considerado como um fator estratégico das empresas e não apenas como operacional. Multicanal, para nós, é a palavra de ordem para os próximos anos dos varejistas. E, finalmente, a gente tem visto muitas conclusões sobre o comportamento da sociedade do consumo no pós-Covid. Mas ainda nós aqui, que analisamos dados dados históricos, para poder tirar conclusões, inclusive de eventos similares a esse que a gente está vivendo, a gente acredita que essas conclusões elas devem ser cautelosas. É isso, Ricardo. Obrigado, Gibotti. Excelente explanação. Eu quero passar aí uma provocação para o Bula. Quando a gente fala aí de experiência e entrega de valor das companhias, ou seja, olhando o público, a reação emocional do shopper, insegurança, incerteza, medo. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão assim. Ok, as marcas deixaram de vender, deixaram de entregar um pouco do seu valor. O que as marcas deveriam entregar nesse momento? Que a relação também não é baseada em venda. A gente precisa entender que a relação ela pode ser enriquecida através de outras formas. Você mesmo fez uma pesquisa agora de recall de marcas, as mais lembradas no suporte, no apoio à pandemia. Queria que você me desse aí um pouco, fazendo essa ponte que o Gibotti falou sobre os públicos vulneráveis 60+, para a gente poder entender se as marcas estão entregando o que a gente espera. Claro. Bom, antes de mais nada, boa noite. Obrigado, Ricardo. Boa noite, Cris. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gibotti. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando nessa live. É uma resposta não tão curta, mas eu vou tentar simplificar e divido com os meus colegas para a gente debater sobre isso. Antes de mais nada, é importante a gente falar sobre contexto social. A gente tem medido, já vamos para a 8ª onda, são quase mais de 8 mil pessoas ouvidas desde fevereiro até agora. A gente tem publicado essas ondas semanalmente, a próxima na terça-feira que vem, então tem dados frescos para o mercado. E a gente tem olhado o comportamento e as marcas no contexto do comportamento humano. Importantíssimo a gente saber que estamos falando de hábitos, uma mudança de hábitos. Um hábito não se consolida num curto espaço de tempo.
Eu puxo o meu lado neurocientista para falar da construção de um hábito de compra na vida de um shopper. Então, existe um estudo muito interessante da Universidade de Londres, do Royal College, ele fala que 66 dias, cientificamente, é um período comprovado para uma mudança de hábito, porque o hábito está exatamente entre o estímulo e a recompensa. Né? Nesse momento, o estímulo que nós estamos recebendo é Covid-19. Ninguém estava preparado. A grande descoberta é que agora nós estamos sofrendo pela dor. Neste momento, nós, varejistas e indústria, deveríamos estar pensando em futuros plausíveis, não sanar problemas que nós já deveríamos ter resolvido anteriormente, como a questão do digital e da multicanalidade. Pois bem, enquanto nós não temos os futuros plausíveis, eu vou compartilhar um pouco de algumas tendências, é importante entender que essa injeção de adrenalina que nós recebemos agora, porque mudar é contínuo, mas o que a história faz conosco agora, como em nenhum outro momento, porque nós temos internet, nós temos uma série de coisas que nos dão acesso à compra por celular, por exemplo, mas nós estamos recebendo uma injeção muito grande de adrenalina, para que nós nos transformemos enquanto comportamento. E quem impulsiona o varejo é o comportamento humano, não é o contrário. O que nós estamos agora vivendo no Brasil, diferente da Alemanha, diferente do Japão, diferente da França, é uma situação de isolamento que nos traz uma autorreflexão. O brasileiro não é um ser coletivo. O brasileiro não é solidário. Quando a gente olha o Global Index de Solidariedade, o Brasil está lá na 122ª posição, atrás da Venezuela, que está em 107, e muito distante da posição 68 que nós estávamos em 2015. É um efeito da crise, sim, mas quem está isolado agora, é importante a gente saber disso, está isolado por autoproteção, não está isolado por amor ao próximo. Isso redireciona a atuação das nossas marcas e a atuação do nosso varejo. Lembrando que, entrando na sua resposta, as marcas elas são compostas basicamente de 2 pilares. Um pilar racional, onde a gente olha preço, entrega, qualidade de produto, e um pilar emocional. Portanto, o que eu tenho recomendado hoje para os meus clientes varejistas e indústria? Agora é a hora de responder 4 sims para perguntas fundamentais. Primeiro, estou sendo útil com isso que eu estou fazendo? Estou compartilhando o interesse real com as pessoas? Eu estou sendo culturalmente relevante? Estou atuando no meu core business? E aí a gente explica o que uma Ambev faz numa primeira colocação. Continua atuando no seu core business, falando de álcool gel e de uso de garrafas PET para produzir visores, é absolutamente relevante, provavelmente, compartilha o interesse real e está sendo útil para a sociedade. Então, nós, nesse momento, a publicidade, a atuação do trade deve ser direcionada a criar muito mais vínculos emocionais, porque o básico já é esperado do ponto de vista de compra. Alguém está ofertando um produto neste momento em qualquer canal a um preço competitivo. Não temos um risco de abastecimento. O que temos que tirar proveito, entre aspas aí, é dessa sensação de sobrevivência ou de risco à sobrevivência que o ser humano sofre nesse momento. E isso explica, por exemplo, e esse é um dado da 7ª onda de leitura, 46% das pessoas passaram a comprar mais alimentos com menor frequência e 52% das pessoas passaram a comprar em supermercados de bairro. Além disso, 40% compraram mais quantidade em menor frequência nesse último período, nessa última quinzena, produtos de higiene pessoal e limpeza. Ou seja, aí a gente repensa o papel dos nossos pontos de contato. Então, peraí, se o mercado de bairro ganha um protagonismo, ele vai ganhar esse protagonismo depois da crise? Não necessariamente. O hábito ainda não foi formado. O hipermercado vai deixar de ser relevante ou passa a ser menos relevante porque a oferta de serviços próximo à minha casa é melhor? Não necessariamente. Nós não temos essas respostas agora. O fato é que nós vamos sanar as nossas dores de tecnologia, de canalidade, de oferta harmônica de preço entre canais, para que nós possamos exercer empatia. Se eu pudesse dizer, se me encontrasse no elevador do 2º andar para o térreo e perguntasse o que eu posso fazer hoje pelos meus clientes, eu diria empatia. É o que o brasileiro busca na crise. E é uma empatia pessoal, ela não é coletiva. É como você pode facilitar meu pagamento, como você pode me dar opção de sortimento, mas um range de preço, um mix diferente. Esse brasileiro quer empatia autêntica.
O Gibotti já falou isso, a gente tem uma crise de autenticidade nas instituições, essa crise afeta as marcas, nós temos um impacto negativo na credibilidade. Um estudo recente que a gente fez traz aí 76% dos brasileiros criticando o diálogo, o discurso das marcas para com esses brasileiros, eles não creem no que as marcas dizem. Então, este é um momento extremamente oportuno para se construir equity de marca e reputação, principalmente com vínculos emocionais do ponto de vista de brand equity. Claro que a experiência é o given, é o que eu preciso entregar. Então, assim, esse dá um contexto para a gente sobre, né, hábitos que nós estamos nesse momento. Wuhan, por exemplo, saiu da quarentena 77 dias depois de um isolamento, de um confinamento absolutamente rigoroso, diferente do Brasil. Então, em teoria, os hábitos e os comportamentos chineses foram transformados nesse período. E é interessante a gente comparar, não que nos sirva como exemplo. Mianmar não serve como exemplo, a Alemanha não nos serve como exemplo, serve como inspiração, porque os nossos códigos culturais são peculiares, além de serem regionais, são brasileiros. Então, nesse momento, o que eu diria que a gente tem como tendências práticas de futuros plausíveis? O efeito cocum, que é o efeito de encasulamento, ele vai continuar acontecendo e vai ser pior. Este isolamento traz uma internalização e traz uma individualização que até o final de 2020 a gente vai ver ainda de uma maneira bastante forte. Portanto, investir em hiperpersonalização, microsegmentação, aplicativos de compra que dialoguem com esse shopper de uma maneira absolutamente personalizada. Agora é a hora das tecnologias de hipersegmentação. Segunda coisa, nós vamos enfrentar os sobreviventes da crise. E aí o varejo precisa flexibilizar condições de pagamento. O brasileiro não gosta que você tome decisões de sortimento por ele. Não oferte menos coisas. Continue mantendo o seu sortimento e mix, porém, atente-se para o range de marca e preço. Porque eu posso, como shopper, comprar um vinho de 120, mas escolher comprar um molho de tomate mais barato. Então, vai depender muito da categoria e, claro, que do formato. Então, os sobreviventes da crise vão trazer uma necessidade de repensar, principalmente, o acesso ao crédito. E aí, claro, a gente está falando de construção de empatia e a comunicação, inclusive a comunicação em loja e em aplicativo, é fundamental para isso acontecer. O varejo está lidando hoje com fornecedores direto em FLV, da fazenda, da roça, então nós temos uma miríade de novos fornecedores que nós não estávamos acostumados a entregar na porta das nossas casas alimentos orgânicos ou semi-orgânicos, para o nosso consumo. Isso tem impacto, sim, na cadeia de abastecimento tradicional, nos formatos tradicionais, e também temos um movimento de delivery que muda radicalmente a nossa relação de ida ao ponto de venda e as nossas missões de compra. Então, é importante monitorar, como a gente tem feito em ondas muito curtas, e na próxima semana a gente tem a 8ª onda, para entender e modelar esses futuros plausíveis no curto prazo, principalmente até o final de 2020. Ô, Gula, um detalhe, com o crescimento aí do e-commerce, a Cris também eu queria uma palavra dela, assim, como garantir essa relação mais emocional que a gente está vendo hoje das marcas, buscando essa hipersegmentação? Você sabe mais do que a gente aqui que o varejo está demorando demais para ir para um cenário digital. O digital hoje, você tem grandes redes regionais que ainda não estão no e-commerce, não entregam o serviço de delivery adequado. A gente viu vários deles aí com prazo médio de entrega de 7, 8, 9 dias, um prazo de cancelamento de 30%, 35%. Como a indústria e o varejo podem trabalhar juntas, e aí eu queria uma palavra também da Cris, nessa relação que precisa ser mais emocional, olhando a autoproteção e entregando um serviço melhor, porque a gente percebe que muitos questionamentos de vários shoppers reclamando que o hiper poderia assumir um pouco o papel hoje, não assume, porque teve uma queda de serviço hoje no hiper. Como é que fecha esse gap num momento tão curto? Eu acho que isso é uma excelente pergunta. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu gostaria de dividir com vocês. Vamos ver se vai... Não sei se está aparecendo aí. Só um minuto, Cris, que ele vai estar carregando aqui. Tá.
Eu coloquei aqui no share screen. Depois eu volto com o Felipe, tá? Mas é uma ponto importante a gente discutir essa questão de como essa entrega de marca efetivamente acontece na loja, né? Porque a gente fala tanto em propósito, e a colocação do Bula foi cirúrgica, de como trabalhar essa hipersegmentação, se tem muitas redes ainda que não conseguem fazer um GC adequado no digital, né? Ou seja, não tem outro caminho que não seja data modeling, não tem outro caminho que não seja CRM com inteligência de dados e tecnologia, tanto no back of stage quanto no front of stage. Não existe outro caminho em 2020. Ficar ciscando em outro terreiro a essa altura do campeonato é ficar olhando para trás. Então, assim, não dá para não investir nesse tipo de frente, não dá para não investir em inteligência de dados. Eu vou falar um pouquinho sem apresentação, porque, na verdade, ela era bem curtinha também, mas eu trouxe alguns dados, alguns são muito conhecidos, provavelmente, de todo mundo. Quando a gente pega os 10 maiores mercados do e-commerce, alimentos e bebidas, ele aparece como 10º em volume de pedidos e ele não aparece em volume financeiro. O que isso reflete no comportamento do próprio varejista, né? O porquê que a gente tinha tanto varejista despreparado para o que a gente está vivendo. Primeiro, porque em função dessa baixa participação nas vendas do e-commerce, a maioria, claro que não, porque existem vários aí que estão bem, mas a maioria dos varejistas não tinham esta visão. É tipo, se participa com 2% do volume do pedido e dentro do meu negócio ele participa com 0,7%, 1,5% ou mesmo 2%, não é algo que eu tenho que olhar agora. A gente faz muito projeto aqui de planejamento estratégico e é um assunto que a gente sempre toca com o varejista para colocar no seu pé, é a transformação digital, a omnicanalidade, como o Bula, acho que foi o Gibotti colocou, como algo extremamente importante, né? E que responde perfeitamente bem a tudo isso que a gente está vivendo, que é você olhar o shopper como um só. Então, essa falta de visão, né, também tem a questão da margem, tipo, mas o e-commerce no começo não dá lucro, é muito investimento, e também a maior parte dos varejistas, eles não acreditavam tanto no e-commerce porque era difícil, e principalmente em função do custo do que eles chamam de last mile, que era bastante elevado. Então, quando você junta tudo isso, acaba gerando esse comportamento não muito proativo em relação ao e-commerce e ao delivery. Por outro lado, quem acreditou se deu bem. Então, se você pega como exemplo Mambo, Carrefour, Hortifruti, Pão de Açúcar, entre outros, essas empresas elas estão crescendo nestes meses de 20% a 30% mais do que os outros, e tudo isso impulsionado pelo e-commerce. O fato também, falando um pouco do comportamento de compra, o fato de não poder ir a restaurante também fez com que essa despesa para casa ficasse maior, porque as pessoas estão tendo que cozinhar dentro de casa. E o que ajudou a mudar um pouco e que fez com que tivesse uma evolução um pouco melhor em relação ao delivery e a tudo isso, são os apps, né? Que mudaram um pouco esse jogo e abriu o caminho para pensar um pouco diferente em relação à parte logística, porque você meio que delega para o shopper, ele paga para alguém para fazer a compra e assume esse custo. Então, isso facilitou um pouco. Em algumas empresas, a gente sabe que o Rappi já tem 10% de participação nas vendas. Um outro ponto interessante que a gente tem visto é que a compra média no e-commerce alimentar, ela é mais alta do que em loja física. Em alguns casos, ela chega a ser o dobro do ticket médio, que é extremamente interessante e que foi aí negligenciado durante muito tempo. Aí chega a Covid, né? E a transformação digital, cadê? Putz, não fiz. Aí o pequeno varejo, que por problema de fluxo de caixa, tem muitos que não conseguiram aí ficar com uma performance muito boa, começam, então,
abre o olho, putz, e agora? Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, começaram a procurar esses aplicativos, tipo o iFood, o Supermercado Now, Rappi e Companhia Limitada. Só que eles se depararam com outro problema, que não era só o delivery, mas era a falta de consistência de ter um inventário atualizado. Então, eles não tinham um inventário atualizado, muitos não faziam, alguns faziam de forma rotativa, só que para você poder fazer o pedido tinha que ter. Então, eles perderam o pequeno varejista ainda mais tempo para se adaptar, para conseguir poder surfar nessa nova onda. E essa pandemia, ela acabou gerando oportunidades. Então, quando a gente fala assim, como que faz para melhorar o serviço? Na verdade, quem já estava fazendo um bom trabalho, ele aperfeiçoa a sua parte de processos. Quem não estava, continua correndo atrás do prejuízo. E vale lembrar que até a Amazon, que é o papa do online e do delivery, ele também passou por um momento de convencimento dos usuários a comprar menos, porque não estava dando conta da demanda. O segmento de alimentos no e-commerce disparou e cresceu 330% só no mês de março. Aí temos outras coisas que a gente vê crescendo na Europa, nos Estados Unidos, e que começa a crescer no Brasil, que a gente vê como, eu não sei se eu posso chamar isso de um futuro plausível, como diz o Bula, que é o Click and Collect, que é o compre e retire, né? Eu acho que tem aí para uma grande oportunidade para quem, por exemplo, ainda não se associou a nenhum aplicativo, você não tem o seu próprio delivery, é uma alternativa, mas tem que ter a plataforma do e-commerce para fazer a venda online para retirar na loja. Que, segundo pesquisas, eles trazem muitos pontos positivos. Um é a economia do custo logístico, ou seja, eu não pago alguém para fazer as minhas compras ou para fazer a entrega. Autonomia, porque muitas vezes eu quero o produto no mesmo dia, então eu compro e eu mesma vou retirar, então eu tenho a garantia de que fui lá e peguei. No caso de eu ter comprado algo errado, eu tenho a devolução imediata dessa mercadoria. Eu acho que, em termos de futuro, só para concluir, o Click and Collect hoje é responsável já por 15% do varejo na França, para você ver como que... Mas também lá começou há muito mais tempo do que aqui. Eu acho que o e-commerce ele vai acabar reforçando, né, os bons, e quem não faz bem não vai conseguir se salvar com o digital, porque imagine a pessoa, aliás, pelo contrário, né, a gente falando um pouco de comportamento, com certeza o e-commerce, na minha opinião, vai continuar crescendo. Quem teve uma boa experiência vai permanecer, quem não teve uma boa experiência provavelmente vai deixar, mas eu acho que é uma realidade que veio, que trouxe muita também comodidade e que deve continuar como tendência. E eu preparei uma provocação aqui, que é uma pergunta, né, só para finalizar um pouco aqui o meu discurso, que a gente sabe, né, quanto custa fazer. Então, não vou colocar o e-commerce agora, não vou investir na transformação digital, porque é caro, porque eu tenho que investir, por quê? E agora, eu acho que a maioria das empresas descobriu o quanto custou o não fazer. Então, eu termino com essa reflexão. O quanto está custando para essas empresas que não se prepararam o não fazer, o não olhar para a transformação digital, o não olhar para o seu cliente, o não entender o seu cliente, toda o que o Gibotti falou aí da hiperpersonalização, isso para quem tem dado, né? Dado é o futuro, né? O shopper tem o poder. Então, quem não tem dado, quem não tem digital, eu acho que ficou numa situação bastante complicada aí em termos de futuro. Cris, deixa eu só aproveitar e fortalecer aí, agradecer pela tua explanação, que foi excelente. Como é que fica aí o varejo nacional quando está no meio do caminho, né? Acelerar o digital agora, e para aquele que investiu demais na ambientação de lojas, porque acreditava
que a experiência garantiria uma maior satisfação, fidelização, e sabe que pode ser que a autoproteção reduza demais a frequência de compra. O varejo está no meio do caminho, né? Ele não sabe se acelera o digital, não sabe se a experiência valorizada que a gente tanto valorizou, né, nos últimos meses, que o PDV não vira PDV, sim um ponto de experiência. Eu queria também um pouco dessa palavra do Felipe para azeitar um pouco essa bipolaridade do varejo em termos de se a experiência vai garantir o shopper dentro da loja ou se ele investe todas as fichas no digital. Vai lá, Cris, eu vou colocar meu material aqui enquanto isso. Eu acho que, na minha opinião, as duas coisas continuam sendo complementares. Eu acho que você colocou um excelente ponto, num aspecto que, assim, eu acho que a experiência permanece. Provavelmente, o que talvez aconteça é que essas compras, vamos dizer assim, chatas, produtos de limpeza e etc., talvez o shopper descubra que é muito mais cômodo e muito mais fácil comprar pelo e-commerce. Por outro lado, a parte gourmet, aquilo que me dá prazer, né, de fazer, de comprar, então, produtos gourmet para cozinhar em casa, uma boa bebida e mais essa experiência, eu acho que é importante. Eu acho que sim, a gente tem visto essa tendência fortemente na Europa e já tem pessoas fazendo a mesma pergunta que você. Ok, então você tem o wine bar, a pasta bar, o sushi bar, né? Então, toda essa integração de toda essa experiência dentro das lojas. E, por um outro lado, tem agora essa questão de menos socialização. Mas eu acho que é uma excelente pergunta que a gente vai ter que responder com o tempo, nem eu sei responder isso. É muito boa, bem pertinente, mas eu acho que não elimina o fato de que, sim, mais do que nunca, a loja tem que oferecer uma boa experiência e de elementos de diferenciação, que a gente diz, né, para que estimule o shopper a ir à loja física. Porém, são as duas coisas. Eu acho que a loja física não... Só 30 segundos para poder complementar a resposta da Cris. O Bula disse uma coisa que eu concordo plenamente, nós recebemos aí uma injeção de adrenalina. A grande diferença do investimento nas formas digitais de venda de fevereiro para agora é que agora, quando o investimento é feito, o retorno está acontecendo com maior velocidade. Um dado importante para poder compartilhar, nós lançamos uma ferramenta de Click and Collect agregado ao CRM, à plataforma Zoombox e o aplicativo, e a adesão dos varejistas e dos shoppers foi muito grande. E o que é bacana é que, como as compras estão vindo por esse canal, os varejistas passam a entender que esse investimento ele trouxe um retorno já imediato para o investimento feito. Uhum. Antes do Felipe falar, eu só queria dar a palavra para o Bula nessa questão, pergunta que eu acho que o Bula pode também complementar, Gibote. Essa questão da experiência versus digital. Obrigado, Ricardo. Sim, a gente, como você sabe, mas, enfim, é um estudo gratuito, eu acho que vale a pena até compartilhar isso com quem está na live. A gente roda a cada 3 anos o estudo de tendências para essa janela de 3 anos no varejo brasileiro. A gente vai para a terceira onda já, e vamos cobrir aí quase 9 anos, né, de janela de análise, e a gente tem monitorado a experiência do shopper brasileiro na multicanalidade. O que a gente mapeou no último estudo há 1 ano e meio, e o que a gente vê agora que a pandemia literalmente catalisou, ela acelerou. Tudo que era considerado tecnologia útil, irrelevante ou importante, ou que vou usar para os próximos anos, a gente está vendo acontecer agora. Então, todas as tecnologias, elas são individualistas, é muito curioso isso. Então, a gente está falando de tecnologias relacionadas à experiência de geolocalização, a aplicativos,
leitor de código de barras com facilidade para eu ter menor tempo dentro da loja. Então, foi a primeira vez na pesquisa, nessas duas ondas com essa cobertura de 6 anos, que a tecnologia apareceu associada a bem-estar. Na onda anterior, e a gente ouviu aí mais de 3 mil pessoas, na onda anterior, ela não aparecia. Então, a primeira vez que o brasileiro diz que a tecnologia, ela traz bem-estar na compra, além da comodidade e além da economia de tempo, que já eram atributos mapeados em percentuais. Mas o que a gente tem é que todas essas tecnologias de autorreconhecimento, todas as tecnologias relacionadas à biotecnologia, ou seja, leitor de olhos, o fingerprint, tudo que eu posso trazer de hiperpersonalização, a gente tinha mapeado isso há um ano atrás e a gente está vendo agora acontecer. Quando a gente perguntou para o brasileiro qual era, 1 ano e meio, a tecnologia que ele mais usaria nos próximos 3 anos, disparado surgiu o aplicativo. Então, assim, o que a gente vê agora de compra de aplicativo pela compra de alimentos por aplicativos não é uma novidade. Isso já é passado, já existia essa abertura do brasileiro para receber esse dado. O que a gente precisa investir agora, do ponto de vista de tecnologia ou plataformas, são exatamente as modelagens, porque, historicamente, nós estivemos aptos a coletar dados, depois armazenar dados, depois processar dados e agora analisar dados. Onde a gente patina? No excesso. Nós precisamos exercer a capacidade de interpretar dados. E é aí que entra a modelagem, e é por isso que a gente tem investido muito em modelagem. Perdemos o Bula. Travou. Perdemos o Bula? Bem, mas vamos seguir então. O Bula vai finalizar daqui a pouco, e para a gente garantir o tempo, estava numa explanação maravilhosa. Tem várias perguntas maravilhosas aqui na live. Tá? Depois, mais tarde, eu gostaria que a gente respondesse algumas, inclusive o Marcelo Cury, que é o head de marketing do Veran, tem aí várias perguntas interessantes. Enquanto o Bula vai retomar, Felipe, eu gostaria que você pudesse iniciar a sua explanação. Tá bom. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença aí nesse horário do dia. Eu estou compartilhando a apresentação, então ela também não é longa e ela serve muito mais como apoio, então se puder deixar lá na tela, eu vou te agradecer. Então vamos lá. Acho que tem um ponto importante que eu costumo dizer que é o tecido social. O Brasil é um país muito básico, tanto do ponto de vista econômico quanto educacional. Isso já era pré-Covid, talvez fosse até pré-Cabral. Se a gente for ver a pirâmide que a gente tem do lado esquerdo, de estrutura de renda no Brasil, 43% das famílias ganham até R$2.000 por mês. Ou seja, se eu saio na rua agora e encontro com 10 pessoas, 4 delas viverão em lares ou famílias que ganham menos de R$2.000 por mês. Outras, os 20%, 17%, até R$3.000. Então, esse é o Brasil real. Você tem 60% das pessoas que ganham até R$3.000, famílias, hein, não é pessoas, famílias que ganham até R$3.000. Então, quando a gente comenta, às vezes, muitas coisas sobre conveniência e outras coisas, a gente tem que lembrar que a conveniência, para muitos da nossa população, é poder comer, né? E isso é um ponto importante, porque faz parte do nosso tecido social. O gráfico da direita, ele fala sobre estrutura educacional, que é outra parte básica nossa. Se a gente for olhar aqui, quer dizer, 47% não completou nem a 8ª série. E nós sabemos que, entre os que completaram, que o nível de entendimento do que é uma leitura é algo muito complexo. Essa linha que está aqui no meio tem um percentual que é 243%. O Brasil é o país onde há a maior diferença de renda média entre quem não tem instrução contra quem tem o superior completo. É brutal esse número, quer dizer, as pessoas hoje, simplesmente por cumprir o superior completo, têm uma renda média muitíssimo maior que quem não tem instrução. Então, esse é o primeiro ponto de tecido social do Brasil,
E eu acho importante que a gente tenha isso claro quando a gente for falar de inovação, conveniência e tudo. O Brasil é um país muito, muito básico. A segunda parte, que é o outro quadro, falar algo que a gente já discutiu, se puderem colocar na tela, que é a desconfiança. O Brasil, num estudo com 25 países que a GfK fez no mundo, ele é o número 21, 21º em relação à confiança em instituições, confiança em setores econômicos, e mais importante que tudo, entre confiança entre pessoas. Quer dizer, quando eu pergunto para as pessoas no Brasil se eu confio nas pessoas em geral, nós somos o 21º. E os países que a gente está à frente não há nada de dar orgulho, tá? Então fiquem tranquilos que não vale nem a pena comentar. Quando a gente pensa um pouco no varejo em geral, que é do lado direito aqui, o azul é a terceira linha, você percebe que a diferença no Brasil é de apenas 8 pontos entre o que o Brasil pensa e o que a média do mundo pensa. É uma das menores diferenças, eletroeletrônicos é uma diferença pequena também, mas se você for comparar os setores econômicos, na média tem 12 pontos de diferença. Então o varejo tem uma boa imagem, acho que isso é importante. Se a gente for olhar a linha de baixo, que são os provedores de telecom e internet, a diferença é de 18 pontos. Então existe aí algo, quer dizer, os fabricantes têm uma coisa positiva, os varejistas têm algo positivo, e isso é importante a gente lembrar, mas o brasileiro é desconfiado. E por que eu digo que esse é o tecido social? Porque sempre que alguma coisa ocorre, e ela se soma à realidade atual, você tem que lembrar que isso está envolto nesse tecido social. Olha que interessante esse outro estudo. A gente faz também um estudo de tendências anual, e a gente, inclusive, viveu a crise de 2014 com esse estudo também. E em 2019, a gente perguntou para as pessoas qual era a confiança dela com a situação econômica pessoal, que é esse gráfico aqui do lado esquerdo, né? E 47% das pessoas se declarou confiante que estaria melhor no futuro. A gente acabou de fazer uma onda de um estudo novo, que é um estudo específico sobre corona, sobre Covid, e esse número baixou para 18, ou seja, uma queda de 29 pontos. Então, você imagina, num país que já é pobre, né, que já tem todos esses problemas, que é desconfiado, quando eu tenho uma situação como essa, é muito rápida a perda de confiança. E confiança, para mim, é uma das palavras que eu vou usar bastante aí nos próximos 2, 3 minutos. Quando eu pergunto a principal preocupação, a gente fez esse estudo na América Latina, e é saúde em quase todos os países, ou impacto na economia. No Brasil, o desemprego. Porque isso é tão explorado na mídia, né, nas campanhas políticas, e a gente tem realmente uma população econômica ativa pouco empregada. Então, o aumento do desemprego é a primeira preocupação. Então, esse é o contexto em que a gente vive hoje. Ainda nesse contexto, eu gostei muito dos comentários sobre marcas que foram feitos pelos colegas. Eu acredito que as marcas são aliadas mesmo, eu concordo absolutamente com os colegas. Nós perguntamos nesses países que estão aí, vão aparecer para vocês daqui a pouco, a gente perguntou na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, se as pessoas repensaram as marcas que compram. O Brasil e a Colômbia foram os dois países, que é o amarelo forte e o verde, em que as pessoas mais declararam repensar as marcas, mas o mais interessante está do lado direito. Você vê aí que entre 70% e 30% das pessoas na América Latina acredita que as marcas devem contribuir para essas demandas. Então, qual é o grande ponto aqui das marcas? E as marcas podem ser marcas de fabricantes ou marcas de varejo. Muitas vezes é facilitar a compra e o uso ou consumo, então buscando aliadas nesse sentido, que você seja visto como uma aliada, ou até aproximando soluções. Alguém, acho que o Bula comentou sobre a Ambev, né, e vários deles aí fizeram essas campanhas em que a pessoa pega a garrafa de um, pega o álcool do outro, pega o rótulo do outro, monta uma solução e oferece para a população. Então, aproximar soluções é claramente algo que as pessoas estão esperando das marcas nesse momento. Então, ainda sobre contexto. O que eu queria agora ir caminhando aos poucos, sobre a parte de consumo. A gente fez nesse estudo, e perguntou para as pessoas quais despesas da última semana ela aumentou e ela diminuiu. E aí acho que a Cris já comentou, né? Teve um aumento muito grande de produtos de limpeza doméstica, despesas da casa, etc. E uma diminuição com transporte, lógico, roupa e calçado, também bastante, e bebida alcoólica e tabaco, porque muito do consumo disso é na rua, a gente sabe disso, né? As pessoas consumirem esses produtos em casa é sempre um pouco mais difícil. Mas o mais interessante é esse lado direito aqui, o comportamento online em termos de número de acessos. Nós fizemos uma análise aqui num painel que nós temos que não é por resposta, é por comportamento. E aumentou o e-commerce do supermercado em 152%.
O site de receita e culinária 86. E isso mostra o quê? Por isso que eu falo dos aliados, né? As pessoas foram fazer a compra no supermercado, mas teve muita gente que não cozinhava frequentemente e agora está com as pessoas em casa, comendo em casa. Você está com a sua esposa em casa, os seus filhos em casa, e você então tem que ir para a cozinha, e para isso muitas vezes você vai precisar de sites de receita. Então aqui está a clareza do aliado. Outra coisa que aumentou muito foi o governo, por razões óbvias, as pessoas perguntando qual era a rede social que ia ser feita pelo governo, e o que diminuiu foi óbvio, né? Viagem, beleza e serviço de transporte. Então, o essencial ganha muita força e o desejado ganha novos significados. Quem poderia imaginar que site de receita seria algo tão desejado em qualquer momento, né? E isso virou um desejo hoje da população. Esse essencial, ele ganha novos significados e talvez o desejado é o essencial de hoje. A gente perguntou, a gente mede, vocês sabem, a gente mede através do varejo, vendas de produtos eletroeletrônicos todas as semanas. Então, vocês vão ver daqui a pouco um gráfico que vai mostrar nas últimas semanas do ano, da primeira semana do ano até a semana anterior, 2 semanas antes da nossa, se puder ficar na tela aí, vocês vão ver nas cores aqui. Então, o que é o vermelho? O vermelho é a linha de produtos de informática, computadores, impressoras e afins, o quanto as vendas deste ano estão crescendo em relação às mesmas semanas do ano anterior. Vocês têm o 0 ali no meio, né, que seria mais ou menos uma categoria que está crescendo igual, ou está crescendo nada em relação ao ano anterior. E se vocês perceberem, então, até a semana 9 do ano, o crescimento era, todas as categorias quase cresciam, só não crescia eletroportáteis, mas que vinha recuperando. Na semana 10, existe um pico de informática e de linha branca, e o que aconteceu na semana 10? Cresceu muito o computador, impressora disparou na semana 10, também teve a questão de videogame, que vocês veem aqui na direita, mas linha branca teve um crescimento muito grande de ar-condicionado, quer dizer, as pessoas foram para casa e perceberam que precisavam de ar-condicionado, precisavam ter algo era verão alto em muitos lugares, então o ar-condicionado cresceu muito. Vai correndo os meses, a gente percebe umas semanas, a gente percebe uma queda muito grande, o único que segue alta é a informática, então com as aulas sendo feitas por computador, etc., segue essa compra, mas é muito interessante que nas últimas 2 semanas, aspirador de pó, que estaria aqui nos portáteis, teve um crescimento muito grande, então as pessoas começam a limpar sua casa, começam a perceber que seu aspirador de pó é ruim. Eu acabei de ver um dado dessa semana, ferro de passar, agora está começando a crescer bastante versus o ano anterior, então existe o essencial hoje é isso, quer dizer, o que é o desejado? Eu preciso de um ferro novo. Imagina que a gente fosse imaginar, né, isso no Brasil, que ferro de passar, que aspirador de pó seriam objetos de desejo. Isso é muito maluco. Quero falar um pouco sobre canais, que os colegas já falaram bastante. As compras online também deixam de ser um desejo para ser essencial e se convertem numa solução. E é aqui que a coisa se fecha. Antes, o online cresceu no Brasil como algo sempre de desejo. Eu tinha um produto que eu queria comprar, e, portanto, eu ia lá no online, que às vezes tinha um produto que eu não tinha na loja física, um preço bom e comprava. E ele se converte em algo essencial agora, as pessoas precisam comprar através do online. Portanto, o que ele deixou de ser o que ele passou a ser uma solução? E o e-commerce na China, deve ter gente que conhece muito mais que eu disso no call, mas o e-commerce na China tem essa função, ele é uma solução. As cidades pequenas começaram a comprar na China agora, na retomada econômica deles, mais rápido, porque era uma forma dos produtos chegarem nas cidades pequenas. Então, do lado esquerdo, vocês percebem, né, a importância do online no faturamento. No ano passado, o faturamento foi aproximadamente de 25% feito no online, só para eletroeletrônico, tá? Isso aqui é só eletroeletrônico. Na semana 12, que foi aquela primeira semana, foi para 38%, e nas últimas 2 semanas está em 70%. Então, hoje, 70% da venda do eletroeletrônico é feito no canal online. O que é interessante observar? Esse 70%, indo agora para o gráfico da direita, ele implica em que as lojas físicas caindo 75%, 80% e o e-commerce crescendo 60%. Então, as vendas totais ainda estão crescendo 40%. Na semana 14 do ano, caíram 40%. Mas a gente vê esse novo mix das físicas e do e-commerce. E aí, acho que alguém, inclusive, colocou uma das perguntas dizendo, tem muita gente comprando, sendo a primeira vez que faz compra. E é verdade. É a primeira vez que muita gente faz compra no online. Mas se eu tivesse que destacar uma coisa, uma ferramenta de marketing aí, ou uma ferramenta que o varejo executou nessa pandemia, eu diria que foi genial, que foi a questão da venda no online pelo WhatsApp.
quando eu estava comentando com uma jornalista há pouco, ela falou, espera um pouquinho, o que você está querendo dizer? Né? É exatamente isso que está na tela agora. No momento em que eu tenho uma pessoa, acho que vocês todos viveram, sabem disso, né? Do lado direito a gente tem a ReHap, que pegou todas as pessoas que estavam em casa, né? Os vendedores deles fechados em casa, sem trabalhar, através de um programa de WhatsApp, passou a que eles pudessem ir atrás dos seus possíveis clientes e conversar com eles sobre o que eles estavam procurando. E a Casas Bahia, e aqui é um exemplo real, que inclusive foi um colega que recebeu, um vendedor real, né? Quer dizer, eu não estou falando mais com uma máquina, não estou falando com um computador, eu estou falando com o Daniel, que está no WhatsApp, que vai me ajudar a realizar uma compra. Então, para mim, isso foi genial. O WhatsApp, que é algo super usado por todos nós, sendo a ferramenta de aproximação da tecnologia, da humanização que os colegas disseram, eu achei que isso foi a grande sacada desta crise, e isso está crescendo muito. Eu posso comentar com vocês que as empresas que adotaram essa solução estão crescendo não 30%, 40%, crescendo 200%. É brutal o crescimento das empresas que colocaram essa ferramenta em uso. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque tudo é experiência, e acho que o Bula comentou, também a Cris, o Gibotti, quando eu tenho muita... Por que o online não crescia no Brasil? Tinha a questão tecnológica, mas tinha a questão do receio de usar. A gente sabe que tem fraude no cartão de crédito. As pessoas, quando tentam ler a letra pequena dos sites para entender quais são as condições de pagamento, elas têm problema para entender, porque elas têm pouca educação. Então, quando as pessoas recebem o produto em casa, elas ficam muito chateadas, devolvem o produto, recebem crítica da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Então, tem um problema muito grande de conhecimento. E a gente percebe o quê? Que existe um crescimento de reclamação muito grande no Reclame Aqui. Tem várias empresas aí listadas, não é um ponto de falar mal de ninguém. E o grande ponto hoje é a qualidade na entrega e no pós-venda. Então, atrasar a entrega está sendo um problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque se é a primeira experiência para muitos, que romper a primeira barreira, que é fazer a compra pelo WhatsApp, a pessoa faz por uma necessidade, e ela tem um problema nessa experiência, o que vai acontecer? Quando voltar a loja física a abrir, a gente já percebe isso nessa semana em alguns lugares, essa pessoa vai voltar para o hábito antigo, que foi o ponto que o Bula comentou. Ela vai voltar na loja que ela conhece, e aí o online tem uma chance enorme de perder uma oportunidade que é única e que talvez não teria uma outra forma de fazer. Para resumir, duas ideias que acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Daqui para frente a gente vai ter essa definição fluida do que é o essencial e do que é o básico. Algumas coisas que eram urgentes, algumas coisas que eram desejadas passam a ser essencial, e algumas que eram essenciais passam a ser muito básicas, como é o caso, por exemplo, do liquidificador. Então as marcas vão precisar, os varejos, as marcas vão precisar entender em que momento que a sociedade vai passar, e para isso informação, lógico, é fundamental. Então, e a segunda parte é a questão de ser desenvolvedora de solução. Então a gente tem lá esse tecido social que eu comentei. No caso do país ser muito básico, né, do lado esquerdo, o essencial e o desejado mudam o seu significado. Do lado direito, a questão da desconfiança faz com que as pessoas busquem as marcas premium. Mais um dado importante, nas primeiras semanas, os varejos e as marcas que mais cresceram, que cresceram nas vendas, foram as marcas premium, as marcas de preço mais alto, as marcas mais conhecidas. Então, o brasileiro foi atrás de marca. Isso é uma maravilha, tanto no varejo quanto na indústria. O brasileiro vai atrás da marca, porque ele confia que a marca pode entregar alguma coisa. E tudo isso, então, gera o que a gente falou no final aqui, né? Esse consumo do online mudando, passando a ser uma solução e não mais um desejo, e a questão da experiência, que é a minha maior preocupação, que a gente não perca a oportunidade enorme de entregar uma experiência boa para os consumidores, para que eles não fujam do online de novo, como já fizeram em algum momento. Acho que é isso um pouco o que eu conseguiria entregar hoje para a discussão, Ricardo. Foi fantástica. O que eu gostaria de relatar é assim, o crescimento do WhatsApp fez uma grande diferença na relação do varejo com o shopper? Sim. Mas eu preciso pontuar que muitos varejos estão usando o WhatsApp de uma forma muito desestruturada. Ou seja, como é que você vai medir a taxa de conversão? Como é que você vai medir a taxa de engajamento? Como é que você personaliza? Eu vejo aí varejistas com 120 mil CPFs únicos ativos mandando tabloide toda semana. Será que isso não incomoda o shopper? É claro, assim, é o que o varejo tem na mão hoje para poder se aproximar do shopper. Mas entender como pode se aperfeiçoar esse canal é fundamental, né? Bula, passando a palavra para você, depois eu quero fazer uma pergunta muito pontual para o Gibotti.
você estava falando justamente sobre a questão do digital com a experiência. Eu queria te retomar, porque você tinha caído, e aí volta a palavra para você. Obrigado. Eu estava falando de tecnologia quando a tecnologia me derrubou. Cara, assim, muito legal a tua apresentação, Felipe, muito bacana. Eu acho que a gente veio construindo aí uma narrativa muito legal desde o Gibote, enfim, passando pela Cris, chegando no Felipe. Parabéns para todo mundo, muito legal. Cara, assim, eu sou um cara muito poliana, Ricardo. Ao mesmo tempo que eu sou um cara muito crítico, eu sempre vou acreditar no otimismo e sempre vou acreditar na inovação. Assim, se tem alguém sambando na cara da gente nessa crise, é uma coisa chamada inovação. Não existe outra coisa. Graça, né, aos nossos olhos, está passando aqui na nossa frente. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Estava falando das tecnologias, que a gente já vem mapeando isso. Não é novidade para o varejista, não é novidade para a indústria, não é novidade para a indústria que ela precisa fazer ações coordenadas com o varejo. Então, vem esse efeito catalisador, essa adrenalina, para ensinar que é assim que se faz. Anteontem eu li no Estadão a notícia de que as montadoras estão se unindo, todas elas, na Europa, para dividir custos de produção, para ninguém ter perda substancial. Isso é algo inédito na história. Então, isso é um exemplo para a gente. Então, como os supermercados, eu me lembro quando a gente falava dentro do INV sobre as ações de curto prazo para os varejos, a gente fez ali uma lista de 20 ações, né, de os grandes varejos suportarem os pequenos varejos, suportarem os restaurantes, os pequenos negócios. Então, neste momento, e eu sempre vou voltar para o lado do comportamento humano, as primeiras vendas por WhatsApp, por que elas foram desestruturadas? Porque elas começaram desestruturadas e começaram dos próprios vendedores. No dia 16 de março, eu recebi uma ação de vendas via WhatsApp da L'Occitane. No dia 17, eu recebi da loja de roupas, onde eu compro roupa. Então, e aí, falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, o varejo e a indústria, de uma maneira geral, eu acho que tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, que é somar esforços. Quando a gente olha a loja 1 do GPA, pô, é muito legal, mas o quanto isso demorou, e a nossa cultura já estava preparada para receber uma loja no modelo Whole Foods. A gente já estava preparado para receber uma loja em modelo de experiência full experience para o shopper brasileiro desse target. Agora, tem essa horda brasileira que, infelizmente, é analfabeta funcional. E por que o WhatsApp funciona tão bem? A gente tem um painel chamado Mobile Trend e a gente vê todos os meses repetindo a mesma coisa. O WhatsApp é o aplicativo que o brasileiro mais usa com frequência, porém ele gasta a maior parte do tempo jogando. Então, assim, não adianta a gente, nesse momento, querer desenvolver protótipos complexos de aplicativo. É um cruzamento de WhatsApp com Candy Crush. É isso que o brasileiro quer e precisa. E é isso que, do ponto de vista cognitivo, ele consegue interpretar e usar. Então, o momento nos traz agilidade. Isso é importante. Bula, só comentar duas coisas. Desculpa, Cris, te interrompi. Vai lá, Cris, fala. Não, quero falar que a vantagem que eu tenho visto, assim, do WhatsApp, eu vi que alguém fez um comentário dizendo que o WhatsApp foi desespero. Sim. Para quem não desenvolveu o e-commerce, o que ele tinha nas mãos naquele momento que poderia gerar esse contato direto com o seu cliente? Foi o WhatsApp. E bem ou mal, você consegue se conectar com a sua loja de compra. Então, tem essa vantagem. Então, acho que nesse momento de urgência, a solução encontrada para muitos foi o WhatsApp. E só exatamente, eu ia nessa linha. O que eu ia comentar é que a gente tem a vantagem de a gente acompanhar a venda desses varejos específicos, né? E a gente percebe que na última semana, ou seja, 4 semanas depois da implementação disso, existe um crescimento brutal, ou seja, não é que cresce 30%, cresce 200%. Então, foi realmente, eu acho que inovação tem isso, inovação tem errar e aprender, então eu na verdade, bato palma para quem tem essa coragem, mas o crescimento foi brutal. Então, está sendo uma tecnologia madura. O Bula estava comentando, as pessoas, por que elas usam o WhatsApp? Porque elas não sabem escrever e ler. A voz é muito mais fácil de entender, por isso que falam, assistente de voz no Brasil é diferente fora, assistente de voz no Brasil é para quem não sabe ler e escrever. Então, você poder falar a descrição de um produto para uma pessoa é muito melhor do que ela ler. É outra coisa, a voz no Brasil é outra coisa, o WhatsApp é realmente um canal muito bacana.
Desculpa, Ricardo, não, mas ele deveria ser muito melhor explorado, e ele já deu indícios de que é um canal para ser explorado há muito tempo, né, Felipe? Então, assim, tem uma coisa de dormir no ponto, né? Dormiu na praça, o jacaré abraça, e é exatamente isso. Ontem vocês estavam falando sobre comida também, e depois eu queria convidar vocês para ler um artigo sobre comida, porque tem uma coisa muito... O que nos move nesse desespero de sobrevivência e por que a gente faz tanto abastecimento. Esse artigo está lá publicado no meu LinkedIn, assim como o estudo também que eu citei para vocês, é gratuito, eu acho que vale a pena ler. Mas o que eu ia falar com vocês, do ponto de vista de oportunidade de inovação, Ricardo, que o Felipe também falou sobre ferro de passar roupa, sobre eletrodomésticos, a gente atende indústrias de elétricos, eletroeletrônicos e tecnologias, e estavam desesperados. Eu falei, cara, agora é o momento em que as pessoas vão mudar a sua relação com a comida, vão passar a cozinhar, mudar a relação com a sua casa, vão aprender a cuidar da casa, e mudar a relação com o bem privado, a roupa, os objetos, o carro. Então, é um momento de ajudar a ensinar a cozinhar quem nunca cozinhou, é o momento de ajudar a lavar roupa quem nunca lavou roupa, e é o momento de ensinar, por exemplo, coisas simples como qual é o melhor desinfetante para você passar no seu banheiro e qual a melhor maneira de você limpar o seu banheiro. Tem muita gente que nesse momento está desesperado para saber disso. Então, a gente, por isso que justifica a busca por conteúdos culinários. Então, assim, o Carrefour tem lá a Cybercook, tem que nadar de braçada mesmo, tem que fazer isso decolar, porque é agora que a gente tem que colocar essa inovação para acontecer. E inovação, Felipe, concordo com você. Quem não arrisca, não inova. Inovação pressupõe risco. Não é hora de ficar na retranca. A história nos dá uma oportunidade de errar. Isso é sem medo de ser feliz, porque o planeta está reaprendendo um novo hábito de isolamento. É fantástico isso. É uma prerrogativa para a inovação. A gente precisa aproveitar. Ô, Gibotti, vou te fazer uma pergunta. Obrigado, Bula. Vamos fugir das capitais e vamos falar um pouco sobre interiorização no Brasil aí, que esqueci a cidade top 40 no IPC. O Matheus Montovani, que é diretor comercial da rede farmácia Angeloni, está colocando alguns questionamentos importantes e eu queria colocar um que é relevante. Antes disso, eu vou falar só de um case que o INV está apoiando aí uma plataforma do Ebanks, que é o Ebanks BIP. Eu não acreditava nos números que o Eduardo Pires colocou na mesa, que a gente ia fazer 10 mil lojas em 20 dias, trazer 10 mil lojas para a plataforma de e-commerce. Não é nem o merchan do Ebanks, não, mas aí você vê como a demanda é reprimida de quem é pequeno varejo e precisa buscar o e-commerce ou um canal digital qualquer como único meio quando a loja física está fechada. Né? E aí é bacana. Foi lançada uma plataforma para lançar 15, 20 SKUs, Felipe, e tem aí 2 mil lojas vendendo. Então, assim, claro que num momento como esse não dá para embarcar inteligência para esse varejista. Né? São cafeterias, confeitarias, salões. E aí eu falo aqui, passando a bola para o Fernando, para o Gibotti, uma pergunta do Helder, falou assim, eu tenho visto iniciativas em vendas de serviço, aí é varejo de serviço, com estética, como caberia o e-commerce? A questão é, o e-commerce caberá em tudo? Lógico, né? Um serviço de estética tem um sortimento fantástico, mas, Gibotti, a palavra é contigo, eu acho que é bacana a gente falar um pouco também do pequeno varejo, que também representa um PIB gigantesco do varejo nacional, né? Gibotti está mudo. Opa, sem dúvida, Ricardo. Tem uma questão importante, pensando especificamente em salões de beleza, estética. Tem um cara no interior de São Paulo chamado Arnaldo Romano Cabeleireiros. Assim que começou as restrições o isolamento, o que ele fez? Ele pegou o canal que ele tinha no Instagram, né, saiu um pouco do WhatsApp, saiu um pouco do e-commerce, pegou um canal no Instagram e ele passou a ensinar. Ele é um consultor da Vela nacional e ele passou a ensinar pelo canal do Instagram como as pessoas deveriam cuidar dos seus cabelos, dos diferentes tipos de cabelo, cacheados, lisos, com frizz, sem frizz, coloridos, sem coloração,
e recomendando produtos que ele passou a vender pelo Instagram. Como eu tenho um bom relacionamento com esse profissional, eu estava conversando com ele a semana passada sobre resultados de vendas que ele estava tendo em função disso. Ele disse, brincando, que ele estava pensando em não voltar mais para o salão, né? Porque ele conseguiu uma escalabilidade que o salão dele não proporciona. Só um detalhe, ele reabriu o salão nessa segunda-feira, mas ele continua fortalecendo esse canal de mídia social, onde ele passou a compartilhar conhecimento de forma gratuita, e atrelado a isso, ele passou a fazer uma venda em escala de produtos para o Brasil inteiro. Então, ele extrapolou a regionalidade que ele tinha com o salão dele. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência aí como mulher em salão. Uma coisa que eu acho que poderia ser feita, tem duas coisas chatas em salão. Primeiro que você nunca sabe se o que estão te cobrando é um valor de tabela ou se é por cliente, porque tem salões que, dependendo do cliente, eles mudam o valor, então isso gera um pouco de desconforto. Mas eu adoraria que o meu salão fosse um Uber. Eu entro no aplicativo, reservo o meu horário, faço o meu pagamento, depois eu vou para lá, faço o que eu preciso com a sensação de que não paguei. Porque o Uber, ele te dá isso. Você vai num táxi, você tem que dizer para onde você vai, depois você tem que pagar, pegar o troco, pagar com cartão, enfim, ou em dinheiro. E o Uber, ele te dá isso, parece que está pegando uma carona. Na verdade, você pagou pelo mesmo serviço. E o salão, ninguém faz isso, mas é uma coisa que eu adoraria ter. Eu entro, eu agendo, eu digo o que eu quero, quando eu sou atendida no horário, quando eu chego já sabem o que eu vou fazer, com quem eu vou fazer, eu já pago pelo aplicativo e vou embora. E Cris, aproveitando que você comentou e fazendo o link com o comentário do Bulo, a questão de mudança de hábito. A gente falou aqui dos dias, da recompensa, né, que a pessoa tem que ter estímulo e recompensa. No Brasil, com aquela situação econômica que a gente tem, a recompensa econômica, ou seja, eu estava lembrando, por exemplo, de quando a gente teve a crise de energia, ou da crise de água. Por que as pessoas mudaram e começaram a apagar sua tela, apagar suas luzes, consumir água? Porque pesou no bolso, né? Então, o grande ponto, como você diz, o teu é o outro lado da moeda, né? Eu não gostaria de passar por essa situação. Então, a conveniência eu acho que é fundamental. Eu nunca esqueço que nós, né, que estamos no call aqui, na live, a gente provavelmente é 5% da população, né? O brasileiro ainda tem a conveniência sempre associada a uma questão econômica. E esse balanço, ele é muito importante para que as coisas realmente movam, especialmente para indústrias grandes que estão nos assistindo aí, ou o varejo, né? Se eu entrego só conveniência, mas preciso cobrar por aquilo, pô, não deu certo na minha loja o Click and Collect, com outro nome. Quanto você cobrou? Pô, 5% da venda. Pô, 5% pesa, irmão. Né? Numa compra de R$1.000, 50 pesa grande, pesa muito. 200 pesa também R$10. Então a gente tem que... E por isso que eu gosto da ideia do WhatsApp, porque é um jeito... Já estava lá na mão das pessoas, eu não trago um custo adicional e ainda agrego conveniência sem um custo extra. São essas coisas que o brasileiro é genial, né? O interessante é que ele continua sendo absolutamente individual. Eu estou falando do meu smartphone, eu continuo reforçando o aspecto individualista. Ele subverte todas as réguas de relacionamento que nós passamos 2 décadas em CRM estruturando, e continua sendo absolutamente relevante 24/7. Então, isso que é fazer parte de um hábito, de um comportamento absolutamente natural na vida das pessoas. Eu critico muito, eu acho que a gente tem que observar muito nessa escalada de tecnologia o aspecto da humanização. Eu acho que temos que chamar atenção para isso. Considerando o perfil do brasileiro, a gente falou de analfabetos funcionais, historicamente, principalmente o varejo, tem culpado muito as tecnologias pelos insucessos de, por exemplo, uma loja colocou um totem e não deu certo. Faltou o aspecto humano ali, da educação e da instrução pelo menos na primeira e nas segundas vezes. Tem um ponto, Felipe, que você falou, que é o pós-venda. Acho que nos últimos 4 anos, todas as jornadas que a gente mapeou de compra e consumo, o pós-venda sempre foi crítico. O que agora a gente está vendo é essa criticidade se decantando. Ela simplesmente ficou mais escancarada.
vocês terem ideia, a gente tem, como parte do grupo, uma plataforma de ensino à distância que trabalha com empatia. A gente nunca imaginava que, nesse momento, a plataforma fosse gerar o número de pedidos de empatia em atendimento que está gerando. Era uma coisa que a gente não estava olhando, que, de repente, todo mundo falou assim, olha, eu estou precisando humanizar o meu pós-venda, que está complicado, não estou dando conta do volume de ligações que eu estou recebendo no pós-venda. Então, assim, para corroborar o que você está falando de problemas no pós, onde a gente não consegue entregar aspectos funcionais, aí não dá para construir aspecto emocional nenhum. Você sabe que o Fred, do Magazine Luiza, comentou uma coisa que você falou agora, eu lembrei, outro dia numa reunião, que nas cidades onde ele abre lojas físicas, é onde o online mais cresce. Uhum. Exatamente o que você comentou, quer dizer, o brasileiro precisa tanto de segurança, e é por isso que as grandes empresas, né, o Brasil é um país de grandes empresas, né, tem muitas empresas de bilhão, né, de reais, porque isso, o cara vai numa loja, eu tenho uma loja física, se der problema, indo na questão do pós-venda, se der um problema, eu posso ir naquela loja reclamar. Eu não tenho um computador para reclamar, eu vou falar com alguém que está lá. Então, essa necessidade de segurança é muito forte no nosso tecido social e ela não pode ser desprezada. Exatamente o pós-venda é um calo, porque vai entregar, vai instalar, vai funcionar. Eu não comprei isso, eu comprei outra coisa, eu entendi diferente. Por isso que a devolução é brutal, né? Não é maldade, tem um pouco de sacanagem, mas é brutal o tamanho do problema. Você está sendo generoso. Em geografias complexas como o Amazonas e o próprio Rio de Janeiro, que não é uma topografia para ser habitada, o Rio de Janeiro não é um lugar para ser habitado, né? Isso justifica muito a ascensão de habitações absolutamente subhumanas e o que a gente chama aqui de favela. Mas, assim, entregar no Rio de Janeiro ou entregar em favelas de São Paulo é uma tarefa hercúlea. Então, assim, imagina se você sofre para subir uma geladeira no morro e tem que devolver isso depois. Então, olha o custo dessa operação. Então, eu acho que, nesse momento, a gente está, acho que decantando é uma palavra boa, mas, assim, a gente está separando muito o que a Cris falou, que é quem andou, quem se preparou, lindo, está construindo um futuro plausível e se preparando para depois da crise. Quem não fez isso, infelizmente, está sentindo dores terríveis dessa dose extra de adrenalina que a Covid nos injeta. É irreversível. Então, assim, para quem está sentindo dor, invariavelmente você tem que tomar um analgésico de curto prazo, mas alguém na tua organização precisa olhar o futuro próximo, precisa gerar novas fontes de receita, precisa gerar inovação. Não dá para fazer de outra maneira, não dá só para olhar no curtíssimo prazo. Ô, Bula, tem um ponto, eu sei que a gente já extrapolou o horário, mas vale a pena colocar mais alguns pontos, e Gibotti também poderia comentar. Com o avanço da pandemia, o varejo saiu dessa panela que está esquentando, né, obviamente, e precisou entender que serviço é crucial para o negócio dele, né? Ou seja, hoje o varejo não é só produto, é serviço, e ele tem falado muito isso sobre esse assunto com a Cris. O problema que nós falamos aqui é delivery, né? Ou seja, o varejo hoje se depara com logística de entrega que nunca estudou, nunca se deparou para entender de roteirização, cobertura, etc. Mas um ponto que é importante colocar aqui é que, com essa transformação forçada, o varejo se viu, tanto pequeno ou médio, viu no e-commerce a ampliação da sua expansão de carteira. Ou seja, aquele mercearia que fica ali naquele bairro, aquela área de influência 1 e 2, eu tenho aqui 2.000 clientes e aqui é o meu mundo. Quando ele vai para o digital, percebe que aquele mundo não é só isso, né? Então, tem uma pergunta do Marcelo Cury que eu queria passar para vocês, que é justamente isso. Ele é o head de marketing da Veran e falou assim: quais são os fatores que vocês acham que ainda não são tão explorados pelos varejistas, especialmente os alimentares, que precisam de mais atenção para garantir essa transformação? É o varejo inquieto, querendo saber o que eu preciso fazer mais para melhorar e garantir uma transformação mais redonda. Eu acho que, só falando rapidamente, ouvir mais o cliente. A gente não tem noção do que sai em pesquisa só ouvindo os clientes. São coisas tão básicas, eu acho que, assim, o varejo continua administrando a loja do ponto de vista gestão, e não do ponto de vista cliente. Então,
exemplos assim básicos de categorias. O mundo do bebê, que é você colocar todos os produtos para o bebê juntos. Por que que isso demorou tanto? Porque o comprador, um compra o item da perfumaria, a fralda na perfumaria, o outro compra do bazar, e aí você não junta. E assim, a gente, nas pesquisas que a gente faz, coisas tão óbvias que o cliente fala, e ninguém faz no varejo, porque continua com uma imagem de gestão. Então, vou te dar exemplos de outras categorias. Massa fresca, por que fica no PAS junto com manteiga? Porque a vida inteira foi assim, e ninguém para pensar que massa fresca pode ficar junto com massa seca. Ilha de temperos, para o shopper, ele quer comprar tempero, depois ele escolhe se é desidratado ou é fresco, mas continua o desidratado, está na mercearia, e o fresco, ninguém se preocupa em perguntar para o shopper. E quando a gente pergunta, saem essas coisas óbvias, só que todo mundo continua fazendo como fez a vida inteira. Aí eu gostaria, aí os colegas podem complementar, mas eu acho que o ponto de partida para mim é ouça o seu cliente, gente. Perfeito. É um ótimo ponto de partida e acho que é a base de tudo, né, Cris? Rapidamente, o que eu diria, Ricardo? O mundo carece de falta de planejamento e estratégia. Esse é um mal terrível. Então, assim, o que nós podemos fazer, independentemente do nosso tamanho, é parar e pensar. Existem diferentes maneiras de você chegar a uma meta estabelecida, mas investir tempo, recursos suficientes para planejar antes de sair fazendo é fundamental. Uhum. E isso o varejo, ele criou um padrão do qual ele próprio se tornou refém. Então, a gente vê uma execução de lojas Me Too, uma execução de layout Me Too, uma execução de experiência Me Too. Ninguém inova. A inovação no varejo brasileiro é baixa. E isto é falta de observar dados, comportamento de shopper, shopper e consumidor, isso assim, já tem que se desfazer mesmo, e planejar. E a segunda coisa, as lojas brasileiras, do ponto de vista de categorias, ainda são muito mal estruturadas. A gente precisa entender muito melhor como estruturar lojas do ponto de vista de ocasião de compra e ocasião de consumo. As duas coisas, muitas vezes, dependendo das categorias, elas não estão dissociadas. A Cris deu o exemplo de massa, mas o quanto eu estou explorando o cross-category, por exemplo, quando eu executo a minha loja. Isso ainda é muito ruim ou é muito informal. Às vezes, o próprio expositor ou gerente da loja tem uma boa ideia, mas isso não é estruturado, né? Então, não tem escalabilidade. É uma inovação de baixíssimo impacto, porque ela não é escalável para outros pontos de venda. Então, planejamento, a partir do shopper-centric, que a Cris trouxe, investir em planejamento e estratégia, claríssimo, e você vai ver quando você faz isso, você abre mão de uma série de coisas que você vinha fazendo e que não tem razão nenhuma para você continuar fazendo. E a segunda coisa, estruturar loja. Isso é baixo investimento, isso é ressetorização das coisas, pensando em categorias a partir de missões de compra e ocasiões de consumo. As duas coisas, em alguns momentos, não são isoladas, elas conversam e é uma dialética linda, e quem executa isso muito bem, e aí por isso que a gente vai no Whole Foods e fala, nossa, que bacana isso é um bom exemplo de execução com missão de compra e ocasião de consumo muito bem dialogadas dentro de um PDV, sem falar nos outros canais. Então, assim, a gente já falou de tecnologia é given, gente, assim, não existe um outro caminho. Ou você investe ou você morre. É simples assim. Inclusive para o pequeno, para sobreviver num mar de grandes tubarões. Então, mesmo que a gente absorva mais as tendências da hiperlocalização, que é eu resolvo tudo na minha circunvizinhança, os grandes vão chegar nessa hiperlocalização, assim como estão chegando. Ou por tecnologia, ou por entrepostos físicos. O que a gente tem visto agora, e esse é o meu último recado talvez, a gente precisa estar preparados, quando eu falei lá das tendências, dos sobreviventes da crise, isso inclui todo mundo, não inclui só o shopper, inclui os varejistas que vão estar mais pobres, inclui a maioria das indústrias que estará mais pobre. Então, assim, a indústria vai estar mais pobre, o varejo vai estar mais pobre, os bancos vão nadar de braçada em crédito. Quem está viabilizando hoje os R$600 do governo são as fintechs. Então, olha a inovação de novo sambando na cara da gente, dizendo como se faz. Então,
precisamos estar muito preparados com oferta de crédito no varejo para esses sobreviventes da crise. Mas, pelo amor de Deus, não tome decisões de restrição para o shopper brasileiro, porque ele não gosta disso. Perfeito. E só complementando, Ricardo, rapidamente, a visão da Cris de estar centrado no shopper e da visão do Bula, o que a gente percebe é que tanto a parte de ciência do consumo, né, entregue através das inteligências de mercado, e a tecnologia, ela tem que permear a estratégia da empresa, de forma concreta. Né? Como citado pelo Felipe, você pega o Magazine Luiza, conversando com o Fatala, hoje eles têm 1.200 funcionários exclusivos para a tecnologia dentro do Magalu. Ou seja, eles entenderam que a tecnologia, ela sai do operacional, vai para o estratégico e ela se torna o principal meio de sobrevivência da companhia. Então, na minha opinião, o varejo brasileiro ele tem que avançar tanto em ciência do consumo, inteligência de mercado e em tecnologia, mas entendendo tecnologia e ciência do consumo como estratégia. Perfeito, Gibotti. Eu queria passar as considerações finais para todos. Eu tenho várias perguntas aqui, até uma pergunta muito bacana, viu, Gibotti? Teu amigo Diogo Alves, da Três Corações, e ele faz essa pergunta, acho que pode ser direcionada para vocês, é assim, como ampliar a situação com foco maior no digital e experiência ao mesmo tempo, né, junto ao público menor poder aquisitivo, né? Esquece um público A e B. E o pequeno varejo, como é que eu chego nele com toda essa bagagem de estratégia e tecnologia? É o que nós já falamos, mas vale a pena a gente tentar traduzir o que o pequeno varejo pode começar a fazer nessa linha. Acho que o pequeno varejo ele tem a grande vantagem de ser o pequeno varejo, ou seja, é o cara que é dono de uma ou duas lojas, ele é o dono do negócio dele. Então, eu acho que é juntar o que todo mundo falou, é inovar, se entrar no shopper, ele tem contato, ele conhece os clientes pelo nome, por que não reúne, não pergunta e começa a inovar no negócio dele, não tem que pedir autorização para ninguém, ele vai lá e faz. O problema é que a gente só tem, infelizmente, um monte de Me Too, como diz o Bula. Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, você vê claramente posicionamento de marca. O Whole Foods, 100% orgânico. Aí você tem o Trader Joe's, 100% marca própria, com produtos de qualidade. Aqui no Brasil os formatos direcionados para o premium, os formatos direcionados para o CD. Acabou. É esse o nosso posicionamento. Depois, todo mundo quer se diferenciar pelo sortimento, coloca um monte de coisa que o shopper não quer comprar. Então, tem que fazer GC. E eu acho que mais do que nunca é importante, porque não dá mais para brincar de ter produto que não vende dentro da loja, ocupando espaço daquilo que precisa vender e entra em ruptura. Então, e quando a gente faz muito, assim, os nossos trabalhos, a gente acaba ouvindo muito o cliente, é impressionante. O que o cliente quer, gente, é o básico. Eles querem preço que está na etiqueta, que é o mesmo que está no caixa. Ele quer não ter ruptura. Quando você pergunta para ele, qual que seria a loja ideal, a loja dos sonhos? Eles também não inovam. Eles falam, eu quero que não tenha, que tenha o preço da etiqueta no produto, que não tenha divergência, que eu possa consultar o preço não sei aonde, que não tenha ruptura, que não tenha muita fila é uma coisa que incomoda, que eu tenha espaço entre os corredores. Gente, se o pequeno varejo conseguir, o Leandro falou, menos é mais, e é isso mesmo. Se o pequeno varejo, não é o pequeno, é o varejo como um todo, fizer o básico, ele já está começando bem. E o básico passa pela transformação digital, passa por CRM. Isso, para mim, é básico, é você entender do seu cliente, você saber o que ele quer e você ouvir o seu cliente. Faz esse basiquinho que vai se dar bem. Uma relação com pouco sacrifício. Né? Ou como dizem os americanos, frictionless. Acho que essa é a chave da questão. Exatamente. O Diogo, um abraço para você, meu querido. Eu sei que você está assistindo a gente. Podia ter um cafezinho Três Corações aqui para aquecer ainda mais essa conversa, viu, Diogo?
Olha só, eu vou responder e finalizar com base num estudo recente que o Instituto fez sobre a loja ideal para o brasileiro. O atributo de maior peso foi, e era uma pesquisa unbranded, ou seja, não tinha nenhuma loja, nenhum nome atrelado, mas o que o brasileiro disse com quase 80% das menções foi: eu quero encontrar tudo que eu busco em um único lugar. O segundo atributo, isso numa lista, numa bateria grande, foi uma integração perfeita de online e offline. Isto foi representativo da pirâmide ou do tecido social brasileiro. Portanto, nós temos que acreditar que quando uma Lojas Americanas assina tudo que você busca em um único lugar, e isso constrói power de marca de uma maneira absurda, e a gente está falando de uma marca que tem um eco de danado, e Americanas vem batendo nessa tecla há algum tempo, então, assim, tem um aprendizado aqui que a gente precisa também olhar na execução, com essa abordagem de tudo que eu busco num lugar só a tecnologia hoje vai nos trazer. As nossas composições de rentabilidade por metragem quadrada foram absolutamente corrompidas pelo advento da tecnologia e da internet. A internet não vem como uma tecnologia, vem como uma nova forma de funcionamento do planeta Terra. Então, a gente precisa perceber que não a tecnologia no varejo, e não o varejo na tecnologia. Não existe uma escolha do pequeno, médio, do grande varejo não absorver os aprendizados e os estímulos da tecnologia, porque o shopper é que está forçando uma recompensa diferente. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez em Seattle visitar as tecnologias da Microsoft, isso há, sei lá, uns 8 anos, eu perguntei pro cara que estava me guiando pela Casa do Futuro, e eu disse: cacete, tem muita tecnologia aqui, são caras? Ele disse: não estão lançadas? Ele disse: 80% não. E eu disse: e qual é o motivo? Ele disse: não são culturalmente relevantes. Então, o que nós temos que aceitar é que quem manda no jogo é o ser humano, é o comportamento humano, e ele é soberano. A tecnologia não é nada. Nós podemos desligar tudo isso aqui e continuaremos sendo humanos. O contrário não se aplica. Então, nós estamos envoltos nessa questão de comportamento humano que leva à tecnologia e que força novos hábitos. E é isso que a gente precisa entregar. Ricardo, 20 segundos, meu encerramento, que está todo mundo querendo jantar. É o seguinte, acho que nós somos a elite do Brasil, tem que deixar isso claro, elite não é aquilo que é falado na televisão. A maior parte de nós, por sorte, trabalha há muitos anos, tem um bom emprego, tem uma renda razoável, nós somos os elementos de mudança. Então, a gente debateu por 2 horas aqui, todo mundo com ideias maravilhosas, as perguntas excelentes, esse é um grupo de guerra, e é nosso papel fazer a mudança, não virada de outras pessoas. Então, acho que é isso, é sentir que nós temos nós somos os agentes de mudança, e esse papel a gente não pode tirar esse protagonismo, não é culpa do cliente, não é culpa da fábrica, não é culpa do promotor da loja, nós somos os elementos de mudança. Acho que se eu tiver que dizer uma coisa de tudo que eu vi e li aqui hoje, é a sensação que esse grupo foi criado para isso, né, Ricardo? É criado para provocar mudança. Então, mudança é o nome do jogo, inovação é o nome do jogo, e não podemos esperar. Tivemos 170 pessoas nesse call, essas 170 são agentes de mudança e precisam mudar a forma de trabalhar a partir de amanhã e manter essa energia. Acho que eu não queria falar mais nada disso. Pela oportunidade de estar aqui hoje, e agradecer também a todas as pessoas que permaneceram com a gente aqui quase por 2 horas. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, por organizar. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Bula, te agradeço. Gibote, por favor. Não, agradecer também a participação, concordo com o que o Felipe disse. Eu acho que nós somos, de fato, todos nós que estamos participando como speakers ou quem está ouvindo, nós temos a oportunidade de aproveitar essa fase que estamos passando para que os ensinamentos não nos façam errar novamente, como a gente já errou na gripe espanhola e repete os mesmos erros na Covid. Eu acredito que a gente tem que refletir sobre esse cenário, refletir sobre toda a evolução que nós temos nessa questão tecnológica e de inovação e aproveitar e sair fortalecido dessa fase. Obrigado, Gibote. Quero agradecer demais a participação de vocês. Tá? Como falou o Felipe, a gente é agente de mudança, o INV criou esse
esse ecossistema para a gente poder mobilizar o mercado. Vocês todos têm grandes projetos pela frente. Na próxima semana, a gente vai colocar o calendário do NV de próximas lives. Esse encontro ficou memorável. Para todos que ainda nos ouvem, nos escutam aqui, a gente vai colocar de forma editada essa apresentação no YouTube e as apresentações também para quem participou até agora. Tá? Agradeço demais em nome do NV. E só fazendo o último merchan, Bula, antes que você caia para a cozinha e fazer um jantarzinho aí, eu quero deixar claro que o NV está devendo aí uma massa barila para todo mundo, né? A gente vai lançar novamente o MBA de Trade Marketing junto com a FIA em agosto, totalmente online, tá? Eu quero deixar claro para vocês, a gente vai ainda fortalecer a questão da capacitação e, obviamente, trazê-los de volta para uma outra live, para outros temas, que certamente a gente vai agregar muito valor aí para quem nos ouviu até agora, tá bom? Obrigado de coração mesmo. Obrigado. Um beijo grande, boa noite. E cuidem-se. Obrigado, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau.